A gente chega no nosso último módulo e que também eu decidi que vai ser uma única aula. Uma única aula. Pega papel e caneta aí, porque agora eu vou te explicar diversas técnicas para você ler mais. Primeiro módulo, como ler melhor, mais fragmentado, mais tranquilo. Segundo módulo, como você não esquecer. E terceiro e último agora, como você vai ler mais livros. Mais livros. Tudo é técnica, tá, gente? Tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta. Então, como que você vai ler mais livro? Primeiro, agora, já começando a aula, primeiro você vai usar um princípio chamado princípio da inevitabilidade. Joel, o que é isso? Você tem que ter livro por perto. Sempre. Livro, ou melhor, livros por perto. Você tem que ter livro, cara. Livro. Tudo quanto é lugar. Vai para o trabalho de mochila? Um livro na mochila. Deixa eu te falar como que eu faço. Eu moro numa casa, tá? Eu moro numa casa que tem livro em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Se você vier um dia na minha casa, você não vai ver uma casa muito organizada em termos de livro. Não vai ver. O livro, ele está em tudo quanto é lugar. Eu tenho um livro no banheiro, livro pequeno, livro fácil, livro no banheiro. Você vai no banheiro, não vai? Eu também vou no banheiro. E aí, quando eu estou no banheiro, leitura. Livro no banheiro. Eu tenho um livro embaixo, eu moro numa casa que tem 3 andares. Eu estou no último andar, que é a minha biblioteca, mas eu tenho um livro lá no primeiro andar, que é onde eu tomo café. Minha leitura matinal é tomando café, um livro em inglês. Eu tenho um monte lá, um monte. E eu fico lendo lá, meu livro lá. Primeira leitura antes do trabalho. Na minha mochila, livro, que eu vou para o trabalho. Às vezes 2. E aí eu leio o livro na hora do almoço. Leio na hora do almoço. Almoço, leio também. Volto para casa, eu tenho o livro no meu quarto, que eu leio o tempo inteiro no meu quarto, o tempo inteiro no meu quarto. E por fim, eu tenho um Kindle, tanto no celular quanto um Kindle. Ou seja, eu tenho um livro por tudo quanto é lugar. É a primeira dica que eu te dou para você ler mais livros. Você não pode ficar sem livro. Um amigo meu uma vez falou, nossa, eu vou viajar de avião e tô sem livro. Eu falei, caramba, cara, que crime contra um leitor. Você não poderia ter feito isso. Desce do avião agora, passa na livraria do mano e compra um livro. Você tem que ter livro. O tempo inteiro, livros próximo a você. E o seu kit também da aula passada, que é a caneta, que é o caderno, anotado. Tá sem o caderno? Bloco de nota. Bloco de nota. Anota no seu bloco de nota. Eu tenho de anotação em bloco de nota pelo menos umas 600 anotações de livros. Umas 600 tranquilamente eu tenho. Em uns 3 celulares que eu tenho por aí. Então, o primeiro ponto é tenha livros muito próximos. Livros pertíssimos. Livros. Tem que ter livro em tudo quanto é lugar. 2. Diversifique os livros. Não leia apenas um único título. Eu já vou falar o 2 e o 3 junto. Joel, eu posso ler mais de um livro por vez? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar 4 livros que eu tenho aqui, ó. Tô pegando esses 4 livros aqui. Vamos imaginar que eu esteja lendo. Eu já li os 4, mas vamos imaginar que eu esteja lendo esses livros aqui. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui é onde que tá. Tem uns rabiscos aqui. Por exemplo, peguei um livro aqui com rabisco meu. 89 teorias de gestão, tá? Do Bob Gates. Muito legal. É um livro técnico de liderança e gestão. O Cisne Negro, Nassim Taleb. Dá uma olhada na bitola. Quantas páginas mesmo tem? Tem 400 e... Peraí. Nassim Taleb, uma leitura de economia comportamental, um livro publicado em 2008, Animal e Difícil. Tá aqui. Um livro do Anthony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. O livro que foi um livro baseado naquele documentário Eu Não Sou Seu Guru. Puta, é um livro de desenvolvimento pessoal. E é um livro simples, é um livro bacana, uma navegação profunda no seu ser, na sua essência. E, por exemplo, um livro aqui do Abílio Diniz. A biografia da Cristiane Corrêa do Abílio Diniz. São 4 livros diferentes, certo? São 4 livros diferentes. Deixa eu até colocar aqui. Para você ver a capa, para ver se você já leu, ou até indico para você lá. Tá vendo aqui, ó? São 4 livros diferentes.
Deixa eu ver aqui um pouquinho. Opa, aí. Cisne Negro. São 4 livros diferentes que eu peguei aqui para você. Joel, eu posso diversificar? Deve. Deve. Eu tô falando de livro de não ficção, tá? Você pode ler livro de ficção também. E você pode diversificar. Então, enquanto você tem que ter aí vários livros disponíveis para você ler, você tem que diversificar a leitura, que é a segunda dica, e a terceira dica, leia mais de um livro por vez. Quantos livros eu leio por vez? Olha, eu tenho gente que lê mais livros por vez do que eu, mas eu chego a ler no máximo 4. 2 é o meu número, 2 a 3. Por exemplo, agora eu estava lendo 1, 2, 3. Estava lendo 3 livros agora. Eu estou lendo 2 livros em inglês do Tim Ferriss. 2 livros em inglês do Tim Ferriss. E estava lendo um livro do Robert Kiyosaki sobre educação financeira. No momento que eu estou gravando esse vídeo. O livro do Robert Kiyosaki eu acabei agora, hoje de manhã. E os 2 livros do Tim Ferriss são 2 livros grandes e super recentes que eu estava lendo. São 2 livros em inglês e outro livro em português. Então o livro do Tim Ferriss tem 600 páginas, o outro tem 500 e pouca e o do Kiyosaki tem umas 350. São os livros que eu estou lendo. Um eu leio de manhã, o inglês, à tarde eu leio o Kiyosaki e fecho com o Tim Ferriss também, que o livro do Kiyosaki é Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola, que eu estou lendo, eu acabei de ler na verdade. O outro livro é Two of Titans e Tribe of Mentors, do Tim Ferriss. Então são livros que eu diversifico, são leituras que eu diversifico. Eu leio mais livros, mas eu já conheço gente que lê 6 livros por vez. O cara consegue administrar. Então essa dica é para você ler mais também. Ler muito mais livros, né? A outra é tem um ritual de leitura. Quarta dica para você, tem um ritual de leitura. Eu já falei isso também na primeira aula no primeiro módulo sobre rotina. Mas qual é o seu ritual de leitura? Gente, se vai estar barulho ou não, você tem que ler sentado, é melhor. Tem gente que também lê à noite para pegar no sono e também funciona. No Kindle, eu já fiz muito isso, livros mais fáceis de autoajuda, livros de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, livros que têm uma mensagem mais positiva, que não tenha tanta referência bibliográfica, mais o autor falando, são livros mais fáceis. E aí você pega aquele livro no Kindle, eu não tenho problema para dormir, mas se você precisar fazer isso à noite, pô, faz que é muito legal. Faz isso que é muito legal, mas cria uma rotina. Qual é a minha rotina? A minha rotina é ler de manhã, de tarde e antes de dormir. Todos os dias. Dá mais ou menos aí 1h30 a 2 horas de leitura por dia. Por isso que eu leio bastante, porque eu tenho uma rotina. Eu não leio 2 horas direto. Eu leio num bloco 40, no outro bloco eu leio 1h10, no outro bloco eu leio 10, no outro bloco eu leio 15, no outro eu leio 50 e assim eu vou mesclando. Mas eu mantenho essa rotina. Outra coisa também, outra dica que é importante para você cada vez ler mais. Cada vez ler mais. É a seguinte. Você tem que criar uma meta de leitura de tempo ou de páginas por dia. Tempo ou páginas por dia. Eu vou ler 15 minutos todos os dias. Pois bem, 15 minutos você vai ler todos os dias. Eu vou ler 10 páginas por dia. 10 páginas. O livro tem 100 páginas. São 10 dias. Você sabe que você vai terminar esse livro em 10 dias. O livro tem 300 páginas. Você sabe que você vai ler o livro em 30 dias. E, gente, leitura é todo dia. Não tem segunda e quinta e de segunda a sexta. Não, lê todo dia. E te digo mais. Final de semana que você tem mais tempo, lê mais. Então você tem que colocar uma meta e um desafio de número de páginas ou de tempo. Uma meta e um desafio de número de páginas que você vai ler daquele livro ou de tempo que você vai ler daquele livro. Tem que ter uma meta, porque é muito importante você fazer isso. E a última dica que eu queria te dar para você ler mais é uma dica que poucas pessoas dão, mas deixa eu te falar. Poucas pessoas dão, mas muitas fazem. Eu faço. É a seguinte, se o livro em até 50 páginas, mais ou menos, não te trouxe nada positivo, desencana do livro. Não lê mais. Larga. Porque em 50 páginas é o tempo suficiente para o livro te entregar alguma coisa. Ah, mas aí, Joel, peraí, 50 páginas para um livro de quantas páginas? Deixa eu até melhorar. Eu estou pensando aqui num livro de 300 páginas, por exemplo. 50 páginas dá uns 30%, aí 30 e poucos por cento. Cara, se até uns 25% da leitura, se até uns 25% da leitura o livro não te entregou nada substancial, 25 a 30, sai fora.
Isso acontece. É muito ruim o livro. Ou você não está no timing daquele livro. Tem uma questão sobre timing também. Às vezes você lê um livro e você não está no timing daquele livro. É uma baita obra de arte, mas você não pega. Isso aconteceu comigo com um livro chamado Outliers, que é o livro do Malcolm Gladwell, que é o Fora de Série. Eu li 2 vezes. A primeira eu li foi em 2010. A segunda eu li em 2012. Quando eu li em 2012, eu falei, nossa, que livro fantástico, um dos meus prediletos, mas é que eu não estava no timing. Então, se você se aproximar e aquele livro não te entregar naquele instante, fecha o livro. Não precisa jogar ele fora. Fecha o livro, deixa ele quieto. Acabou. Se quiser, revisita depois, anos depois. Tem livro que eu revisito 2, 3, 4, 5 anos depois. E outro ponto, tem alguns autores que enrolam. Enrolam demais. Demais. Se o autor estiver enrolando demais, pula as páginas. Pula. Puta, eu já sei que ele tá falando. Caraca, ele já podia ter explicado isso há muito tempo. Ele já poderia ter me dito isso há muito tempo. Quer ver? Eu vou te mostrar o meu livro, meu último livro. Não, meu último não, meu penúltimo livro. Esse aqui eu ainda tenho. Ó. Como posso te ajudar? Respostas rápidas para perguntas importantes. Cara, olha isso aqui, ó, por exemplo. Olha o capítulo 49, As Pedras Maiores. Olha o capítulo... Olha o tempo. Cara, dois parágrafos. 2 parágrafos. Ou seja, leitura rápida, assim, ó. Se o cara estiver te enrolando muito, pula as páginas. O livro é bom, o enredo é importante, mas se não estiver te entregando, pula as páginas. Eu queria te falar uma coisa também, mas não desiste antes de, por exemplo, de uns 25 a 30% do livro, tá? Não desiste. Fica nele. Fica. Deu uns 25% do livro, uns 30% do livro. O livro não entregou, desiste dele. Vai para outro. E classifica ele. Cara, eu li, não gostei, parei no meio. E li. Você leu. Ah, mas eu não li até o final. Você não leu até o final, mas você leu. Você leu para dizer que você não leu até o final. Você não precisa terminar o livro só porque você pegou para terminar. Agora, se o enredo foi te pegando, o enredo tá com você, e se o cara tá sendo prolixo em algum determinado ponto da leitura e você consegue perceber isso, pula a página. Às vezes pula 2, pula 3, pula o capítulo todo. Isso acontece. Super comum. Super. Para quem é leitor mesmo, de todos os dias, sabe que é super comum. Então essa não é uma aula muito simples. Eu tô com 12 minutos, talvez chegue a uns 13, 14. Escuta, assiste ela de novo e anota tudo e faz isso porque você vai conseguir ler mais livros usando essas técnicas. A última aula é uma despedida e para a gente finalizar o nosso curso eu quero que você leia pra caramba também. Beleza? Grande abraço, a gente se vê na última aula. A última aula é a aula de conclusão e, sei lá, considerações finais. É isso aí, vou chamar de considerações finais. Valeu, abraço.